Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides, olha só, né, tá todo mundo olhando para o Rio e, de repente, a canoa começa a entrar água na canoa de São Paulo, da Aliança do Campo Progressista Paulista. Lá no Rio, o imbróglio, que vocês já sabem, é um imbróglio ligado à candidatura ao Senado. O André Siciliano, que esteve no Fórum 11:30 aqui conosco, é o candidato PT, e o PSB tem o Molon, que está um pouco melhor nas pesquisas, mas o PSB também já tem o Freixo, que é candidato a governador. Seria meio estranho, quer dizer, o PT ficar fora da chapa e o PSB ter dois nomes, né, para cargos executivos. Presidência não, governador e Senado. É um desequilíbrio. Acho que todos os petistas concordam. É quase uma unanimidade. Por isso, tem defendido lá que o Molon abra mão. Mas aí você chega em São Paulo e, de repente, algo está acontecendo, só que com outros partidos. Aqui, o Boulos, que tinha 12%, 15% das intenções de votos, era candidato do PSOL a governador, saiu de uma eleição, ele fez 20% para prefeito de São Paulo no primeiro turno, né? E 40% no segundo turno, numa disputa muito difícil contra o Bruno Covas, que estava numa situação, tinha até a sua candidatura tinha um apelo emocional pela sua fragilidade física na época, não dava para discutir aquilo, mesmo assim o Boulos teve 40%, 41% de intenção de votos. Se colocou como candidato ao governo do Estado e retirou em nome da unidade do campo progressista. Eis que agora, o seguinte, o PT e o Haddad estão dizendo, legal, pessoal, vocês foram muito gentis, só que a gente não quer vocês na chapa para a disputa do governo do Estado e ao Senado. Por quê? Porque ao Senado nós vamos entregar para o Márcio França. E, inclusive, achamos muito legal se o Kassab vier de suplente de senador. Agora o Kassab está dizendo que não, que o PSD vai fechar com Tarcísio. Veja, quer dizer, estamos lá passando o tapete vermelho para alguém que está aqui fechando uma aliança agora com um candidato do Bolsonaro, raiz, que é o Tarcísio. Então, estavam fazendo corte com o PSD. E, por outro lado, enquanto isso, o PSOL, que fez todos os sinais, se colocou à disposição, pelo que a gente apurou ontem com o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, sequer está sendo atendido pelas pessoas que negociam esse espaço. Então, não teria o candidato ao Senado, não teria a candidatura a vice, nesse caso, porque o próprio Haddad diz, não, eu preciso de um vice que sinalize para o centro. Enfim, hoje, que eu apurei antes de vir aqui fazendo nesse Fala Rovai com vocês, a situação é de crise interna, inclusive, no pessoal. Porque já havia gente que era contra esse acordo com o Haddad aqui em São Paulo. E há um risco de Boulos e Haddad não estarem no mesmo palanque no estado de São Paulo. Há um risco de Boulos e Haddad não entrarem juntos nas periferias, nas universidades e no estado de São Paulo. Então, Fala Rovai, este editorial é também um chamamento à razão daqueles que estão discutindo essa questão. É importante ter o Kassab, é importante ter o Márcio França, mas não é importante ter a juventude do PSOL, os parlamentares, a Érica Hilton, o diálogo com um campo que luta pelo feminismo, pela questão negra. Não é importante ter um diálogo com o MTST e com aqueles que o Boulos lidera? Deixa isso para lá e segue o jogo? É esse o entendimento? Muita gente dizia isso na eleição para prefeito de São Paulo. Não, deixa lá, o Boulos é candidato, não vai ter 3%. Aí, o Boulos teve o dobro da candidatura do PT na época, que foi o Gilmar Tato, e mais um pouco. O Boulos teve mais de 20, o Tato teve menos de 10.
Quer dizer, esse nível de arrogância não nos leva a lugar nenhum. Do mesmo jeito que o PT pede respeito ao PSB no Rio de Janeiro, será que não é o caso de lidar com um pouco mais de respeito com o pessoal em São Paulo? Será que o PT não está colocando um salto muito alto aqui, desprezando completamente, traindo um aliado histórico para fazer charme, dengo para alguém que vai apoiar a candidatura do principal adversário, que é o Tarcísio? Será que não há algo errado também no debate que está sendo realizado aqui em São Paulo? O que se espera? É algo novo ou é um negócio meio reciclado e envelhecido? Né? É uma questão, né, que está sendo, que eu estou colocando aqui, porque ao conversar com tanto petistas, com gente do PSOL e do PSB no Rio, a gente tenta vocalizar aquilo que está acontecendo. Tem problema? Tem muita gente que adora o Molon. Tem muita gente que acha o Molon melhor que o siciliano. Mas a questão que está colocada ali não passa por um debate partidário? Não passa por um debate partidário, um pouco mais de respeito com os 40% dos votos que o Boulos teve no segundo turno em São Paulo, ou os 20% que ele teve no primeiro turno na capital, ou o fato dele ter retirado essa candidatura e apoiado o Haddad logo de cara. Enfim, é uma coisa para os universitários. Eu estou fora disso, mas estamos aqui colocando essa questão para não ser invisibilizado. Muito se fala do Rio, pouco se fala que aqui em São Paulo pode rolar um racha que colocaria Boulos e Haddad em avenidas diferentes. Não me parece uma boa ideia. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.